dúvida. Eu falei, Senhor, eu preciso dessa cola na minha vida. E sabe quem vai dar essa cola hoje? É o Espírito Santo. Ele vai vir com uma coisa para passar. Aleluia. Que tudo deu brecha, porque quem dá brecha é a gente. O diabo, deixa uma coisa. O diabo não vai rachar a tua vida se tu não der confiança para ele. Não vai. Jesus, aleluia. Ah, não, eu sou crente, mas isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não precisa. Ninguém precisa saber disso aqui. Jesus sabe. Jesus está vendo tudo. Jesus, ele vê tudo. E sabe de tudo. Eu costumo dizer para minha mãe assim, eu prefiro dizer tudo. E quando você esconde uma coisinha, você vai começar a esconder outras e outras e outras e outras. E vira uma moda, né? Quando descobre, fica tão feio, fica tão chato, né? Então é melhor você contar tudo. A preparação para essa noite, faz igual o cego chegou, começa a clamar. Começa a clamar, Deus quer ouvir a tua voz. Aleluia. Glória a Deus. Olha para o meu marido, que é só misericórdia, vai continuar só misericórdia. Vai continuar. Sabe por quê? Deus não quer que você agora, Deus quer que você olhe. Aleluia. Sabe por quê? A gente está vivendo um tempo, irmão, Jesus está voltando. Os sinais, eles estão aqui na nossa cara. E sabe o que acontece? Infelizmente, você vai ver muita gente caindo. Sabe por quê? Por falta disso aqui. Porque a gente só quer ouvir, sabe por quê? Aquilo que nos faz bem. Sabe por que eu digo isso? Porque por muito tempo eu fui assim. Quando eu ouvi determinada mensagem da igreja, ele ficava assim, Jesus não acaba. Jesus não acaba, Jesus. E eu estava ouvindo. Sabe o que acontece? Mexe com o que está dentro da gente, incomoda. Aleluia. Só que aí eu descobri que se mexe comigo é porque tem que sair. Então se está ouvindo alguma coisa, está mexendo contigo, você não está gostando, perdoa, irmão Bruno, mas Jesus não está falando. Jesus, aleluia. Glória a Deus. Você está sentindo que tem alguma coisa mexendo no teu coração? Não leva para casa de volta, não, deixa aqui. Aleluia. Irmão, tem muito crente doente, sabe por quê? Porque não abre o coração para Jesus. Aí sabe o que acontece? Fica com a alma cheia de feridas, cheia de ressentimentos, e aí vira assim, Deus, o Senhor não me ama, porque eu estou casado por mim. Deus podia ver para você e falar assim, eu te amo, você não abre o coração para mim. Jesus, aleluia. Irmão, se Deus fosse uma pessoa, se Deus fosse como eu e você, ele ia virar para você e falar assim, eu só entro onde eu sou convidado. Aleluia. E outra coisa, Jesus não entra onde está sujo. Jesus não entra onde está podre. Jesus não entra onde não agrada a ele. Ele não entra. Porque ele é Deus. Coloca uma coisa na tua mente. Quem tem que adorar, se alguém tem que adorar, se alguém é a gente. Se alguém depende, se alguém é a gente. Se alguém precisa, se alguém é a gente. Glória a Deus. Jesus não fez que eu vou sair problema. Tu vai sair e vai voltar tudo sem graça. Sabe por quê? Eu aprendi, né? E eu postei, foi na base. Que Jesus, se ele fizesse essa coisa, ele vai continuar sendo Deus. Aleluia. E sabe o que é interessante? O servo de Jericó, ele começou a romper. Ele rompeu o quê? Primeiro ponto, ele rompeu com a dificuldade. Porque você compara com o fácil, o servo se locomoveu numa cidade. Agora você imagina uma cidade onde Jesus está passando, milhões de pessoas atrás de Jesus que quem é o lado? Vamos conjecturar se Jesus estivesse passando aqui agora, aqui para deixar Hermes. Irmão, tinha ninguém aqui, meu filho estava todo mundo lá correndo para Jesus. Mas o servo de Jericó ele tinha um propósito. Aleluia. Eu tenho certeza que vai acontecer isso. Aleluia. E ele começa a clamar, irmãos. Vai acontecer um momento na tua vida que Deus vai fechar a boca de profeta, que Deus vai encerrar a palavra, que Deus vai querer você. Jesus, aleluia. Vai tirar os teus amigos de perto de tu e eles vão assim, agora eu e você. E aí, tu quer ou tu não quer? Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz, com o tempo, onde seriam enganados? Sabe por que muita gente é enganada? Porque muita gente prefere ouvir uma profecia, não, uma oração porque ele vai ser profundo. Ele revela tudo. Aí Jesus deixa, tudo vai, aí houve um monte de profecia da carne, sai da presença do Senhor e ainda volta para Jesus. Mas meu irmão, e disseram que Jesus de Nazaré Fica quietinho. Agora tu vai ficar quietinho. Não, agora tu vai ficar quietinho. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, se eu disser a humildade da fala desse homem, a maneira que ele chega na presença de Jesus, irmãos, você Jesus, aleluia. que esse homem chega de joelhos, se arrastando. Glória a Deus, aleluia. Chamando Jesus. Eu te falo isso para chamar a atenção, porque às vezes a gente entra na casa do Senhor, que entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Não, eu não preciso orar, eu não preciso jejuar, não preciso fazer nada, porque Jesus é que faz tudo. Não, irmãos. Jesus, O aleluia. pessoal do centro de Umbanda, de Candomblé, ele se depara o mês inteiro pelado de uma pessoa. E por que você vamos chegar aqui na casa
ele é um ser sobrenatural. Aleluia. A ele toda a honra, toda a glória. Irmãos, os anjos se prostram, os anjos estão abertos dele. Aleluia. Estamos fazendo o quê? Estamos fazendo o quê? Aí a gente vai para Jeremias, para a gente fazer uma comparação. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, e estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer. O Senhor é o seu nome, irmãos. O Senhor é o seu nome. Aleluia. Só que se você perceber, na segunda vez, veio a palavra do Senhor Jeremias dizendo: Jesus estava falando com Jeremias profundamente. De repente, hoje você chegou até aqui e dá louvores, a salvação. Não. Mas de repente você está se ouvindo uma profecia, irmãos. Não vai ficar. Por que não? Fala assim: Senhor, me faz entender aquilo que tu queres falar comigo nessa noite. Se tu tem que o Senhor quer falar comigo, não, se o Senhor quer me levar, o que você quer me levar nessa noite, Deus? O que é que tu tem que me levar nessa noite? O que é que tu veio fazer aqui? Você vem Aleluia. Você veio para o cenário, você veio que não, eu vou cantar, o grupo vai cantar. Você veio para a casa de Deus, né? Vai ficar passeando. Quando Jesus pergunta isso, ele está Passeio dizendo de o seguinte: Agora é eu aqui tem que posso ficar essa noite. Jesus, O que tu queres que eu faça na tua vida? glória, glória, glória. Aonde tu queres que eu entre nessa noite? Aonde tu queres que eu comece a movimentar a tua vida nessa noite? Aonde? Não. Feche os teus olhos, começa a falar para o Senhor: eu quero que o Senhor entre aqui, eu quero que o Senhor tire daqui, eu quero que o Senhor trabalhe aqui, eu quero que o Senhor coloque isso aqui. Aleluia. Começa a pedir para Deus nessa noite Glória a Deus. aquilo que tu precisas, da parte do Senhor Jesus. Deus, ele quer te ouvir. Mas mais que isso, Deus, ele quer uma posição de você. Amém. Sabe por quê? Quando você coloca no teu coração o propósito, eu quero ouvir. Irmãos, diabo nenhum vai tirar o teu foco. Você Aleluia. vai conseguir ouvir, e o principal, você vai entender o propósito de Deus, porque é uma coisa linda quando alguém entende o propósito de Deus. Porque, irmão, quando você entende o propósito, para ensinar Jesus. Então, eu já entendi, então isso aqui não vou fazer. E vai daqui você vê que dá certo. Dá certo. A minha mãe está aqui, ela sabe que houve um tempo que eu queria comprar equipamento para mim. Né? O equipamento era caro, né? E a gente ia ter que pegar um pouquinho para poder pagar o equipamento. Enfim. E eu estava no ônibus, e aí eu liguei para ela e falei assim: não posso comprar equipamento. Se você não problema, não compra. Não compra. E eu falei assim: não compra, que eu vou te direcionar. E aí o Senhor nos direcionou e conseguimos material para estudar, irmãos, por muito menos do valor que nós íamos comprar. Aleluia! O que chama minha atenção não é a questão do valor do bem que nós íamos comprar ou que nós iríamos estudar, mas é que o Espírito Santo, pelo simples fato, nós temos convidado ele. Em um momento eu falei assim: Deus, já tem Deus, ele compra mesmo. Foi muito simples, eu dobrei meus joelhos, estava no ônibus, indo para casa, estava vendo São João indo para casa, e Deus falou no meu coração: então, é para você ver como o Espírito Santo ele tem interesse em cuidar de você. Aleluia. Aleluia. Como Deus ele tem interesse em cuidar de você, para que você não erre, para que você não quebre a cara, para que você não tome as suas decisões sozinho. Aleluia. Glória a Imagina Deus. se você não falasse assim: ah, não, Jesus está muito longe, eu não vou lá não. Ele é Deus, ele pode me curar daqui mesmo. Você acha que ele recebeu o milagre? Se ele tivesse essa atitude? Você acha que se ele não abrisse o coração? Porque, irmãos, eu acredito que o coração daquele homem começou a tremer de fé quando ele soube que Jesus ia passar por ali. Irmãos, Aleluia. pensa comigo: olha, Jesus vai passar aqui daqui a 20 Oh, glória, aleluia. Agora você pensa, Aleluia, Deus. eu preciso ver o mover de Deus. O mover de Deus ele vem de dentro para fora. Ele vem de fora para dentro. Aleluia. De repente você está vendo uma pessoa pulando. E chegou vazio, vai sair vazio. Jesus, aleluia. Não se preocupe em ter alguma coisa nessa noite. Se preocupe em levar para a tua casa. Aleluia. Se preocupe em levar para a tua vida. Se preocupe em não passar por 2, 3 meses. Você fala assim: nossa, como a minha vida mudou depois que eu ouvi aquela mensagem lá naquele culto. Eu queria tanto voltar naquela casa. Aleluia. Não preocupa com isso, meu irmão, em nome de Jesus. Porque sabe o que acontece?
Jesus está voltando. A minha nossa maior preocupação tem que ser: será que eu vou poder encontrar com Ele? Será que Ele vai me abraçar? Ou Ele vai me dizer se afaste? Igual eu quero te fazer uma pergunta, porque o Espírito Santo me dá para fazer isso. Você está usando o seu talento? Você está usando o seu talento que Deus te deu? Jesus, aleluia. Porque a Bíblia diz que aquele que deu e granjeou, ele será bem recebido. Mas a Bíblia diz que aquele que deu, olha, eu tenho dinheiro, vai ser tirado. Então nessa noite, está estudando, começa a quem sabe o teu talento? Ou você tem parado de orar, de dirigir a consagração, porque alguém olhou torto para você dentro da igreja. Ou você tem parado de cantar, porque alguém olhou para você e falou assim: ah, não canta bem, ele não canta bem. Jesus, Ou você tem parado de pregar, Glória a porque você Deus. não gravou um DVD ainda, ou porque você não vai cantar bem aqui. Mano, Jesus, cadê o teu som? Cadê os seus talentos? Meu irmão, a gente está falando de fé. E a Bíblia diz que fé é o fim e fundamento das coisas que não se veem. Então, o primeiro ponto para você começar a usar a tua fé é manifestar os teus olhos carnais. É você falar assim: Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu te adoro. Jesus está dando tudo errado, mas eu te adoro. Aleluia. As portas estão fechadas, mas eu te adoro. Glória. A igreja está se passando por branco, mas eu te adoro. Irmãos, é adorar o Senhor independente do que tu está vendo. Porque sabe o que acontece? Às vezes a gente prega muita coisa e a gente canta muita coisa e a gente não aplica nada na nossa vida. Jesus, aleluia. Eu sei que de repente vai ser um pouco duro de falar isso. Mas, meu irmão, isso é verdade. Eu estou falando, sabe por quê? Porque um dia eu estava na minha casa e o Senhor me chamou para o particular. Ele falou assim: vem cá, quero te mostrar uma coisa. E eu comecei a eu estava passando uma prova muito grande dentro da minha casa. E o meu coração estava querendo começar a murmurar. E Deus olhou para mim e falou assim: olha, você não cantou? Quando você não tem o que fazer e é muito forte, quando você levanta as mãos e me adora? Você não cantou que eu sou fiel, mesmo se o dinheiro faltar? Jesus, aleluia. E eu estava dentro da minha casa e falava: você não cantou, meu filho? Então agora é o teu momento. Chegou o teu momento de você me provar que você não cantou. Jesus, aleluia. Irmão, em nome de Jesus, vive uma vida de verdade. Aleluia. Deixa eu te convidar nessa quinta-feira para a vida de verdade. Porque se você está cantando aqui dentro, você vai ver lá fora, porque ser crente aqui dentro é a coisa mais fácil que existe. Jesus, Cantar aleluia. aqui dentro é muito fácil, meu irmão. Aleluia. Muito fácil. Jesus te convida para ir lá fora. Aleluia, Deus. Onde alguém vai te afrontar, botar o dedo na tua cara. Onde alguém vem para te agredir, você é crente. E como você é crente, você não ouve uma piada, não vai responder. Como você é crente, você pode também ser crente, você não vai ter para dentro do braço da pessoa, não vai. Jesus, aleluia. Sabe por quê que eu te falo isso? Porque só assim que o teu amor vai subir. Porque não adianta, irmãos. Você passa na igreja? Não pode ter irmão fulano. Sabe, ela não desce no meu pescoço. Irmão, não, Jesus tem que descer. Aleluia. Tem que descer. Aleluia. Fala assim: Jesus, faça uma arma na minha mão. Aleluia. Aconteceu isso comigo esses dias. Eu estava passando, eu vi a pessoa virando a cara para mim. Eu estava passando e a pessoa virando a cara para mim: Jesus, vou pegar, Jesus. Só minha pessoa, eu falei: irmão, vem cá, vamos conversar. Você tem alguma coisa, né? De repente, porque irmãos somos humanos, de repente, você pode ter feito alguma coisa? Que não era do teu irmão. Só que o ser humano tem muita dificuldade de descer. Nós temos muita dificuldade de descer e reconhecer os nossos erros. Então, as pessoas eles ficam magoadas, não vão chegar para você e dizer: olha, você me magoou, eu não gostei do que você fez. Porque isso é uma questão de caráter. É uma questão de você ter caráter, ele vergonha na cara, chega e fala assim: olha, eu não gostei do que você fez. E aí eu chamei um para conversar e ele falou: não, tá tudo bem, porque eu sou meio fechado mesmo. Eu falei: Senhor, muito obrigado, porque se existir alguma coisa que caiu por terra. Aleluia. Eu chamei para você porque alguém vira a cara para mim, Jesus. Se você virar a cara para mim, eu vou sorrir mais ainda para você. Irmãos, eu aprendi que você tem que derramar amor. Você tem que derramar só que é aquilo, né? Você não pode derramar aquilo que você não tem. Então, se não tem, o doutor Jesus está passando aqui nessa noite. Pede para ele: nossa Senhora, eu não tenho como fazer isso. Derrama sobre a minha vida e me capacita, Jesus. Fala assim: Senhor, começa a derramar isso aqui que eu preciso. Porque só aí eu vou gritar e o Senhor vai me ouvir. Porque também tem um detalhe, irmãos. Jesus, ele é onisciente, onipotente e onipresente, amém? Então você concorda comigo que ele já sabia a intenção do coração do servo de Jacó? E aí, irmãos, Jesus se moveu, sentiu compaixão daquele homem. E quando ele gritou,
falou assim, para, chama ela aqui para mim, manda ela para trás, ela aqui. Aleluia! Imagina, irmão, Jesus falou isso para você nessa noite. Não, traz ela aqui que eu quero atender ela, irmão, que honra. Traz ela aqui que eu quero atender ela, minha filha, o que você quer? O que eu faço, irmãos? Eu confesso que não saberia nem o que responder. Sabe por quê, irmão? Não é o anjo, não é o profeta, não é Deus. Aleluia! Quero te convidar a partir dessa noite. Esquecer o anjo por um tempo. Porque infelizmente às vezes as pessoas perdem o foco. Você fala assim, olha, o anjo está passando, o profeta está passando. Irmãos, Jesus é maior do que tudo isso. Jesus é maior do que todas essas coisas. Enquanto Jesus fala com ele, diz assim, olha, clama a mim, que eu responder-te e anunciar-te as coisas grandes que tu não sabes. Jesus está falando assim, Jeremias, dobra o joelho porque eu quero me revelar para você. Aleluia! Eu quero te mostrar algumas coisas. Glória a Deus! Eu quero te convidar para passear em alguns lugares que ninguém andou. Eu quero te mostrar coisas que ninguém viu. Só que isso não vai acontecer, irmãos, enquanto você não tiver uma vida mergulhada na Espírito Santo. Minha mãe sabe que eu tenho o hábito que ele é terrível. Se eu levantar e não orar, irmão, se for fazer alguma coisa, misericórdia, nosso dia fica pesado, a gente não consegue fazer nada, mas é algo sobrenatural. Depois que a gente ora, a gente ensina a palavra aos irmãos, a gente consegue fazer tanta coisa. Mas tanta coisa, parece que o dia é 48 horas. Jesus é verdade. Sabe por quê? Porque Deus ele vai dirigir o teu dia. Aleluia! Quando você faz isso, quando tu levanta, tanto devocionar com Deus, tu está blindando o teu corpo, porque é tempo de Espírito Santo. Aleluia! O diabo pode mudar uma seta ou outro problema, outro para tentar te afligir. E você sente só o impacto daquilo, porque nós somos seres humanos. E acontece. Então nessa noite eu estou falando para você assim, eu quero me revelar para você. Tira a pedra dentro da habilidade do teu coração. Ah, de querer ver o negócio acontecer. Não, eu não vi nada. Eu preciso ver, Jesus. Irmão, tu vai morrer sem ver. Aí temos umas pessoas que cantam. Quem tem promessa de Deus vem filmar, Quem tem promessa de Deus não morre. Morre sim. Se você não tiver uma vida com Deus, uma vida de propósito, tu vai morrer, a promessa vai ficar aqui. Jesus, aleluia! Sabe por quê? Porque Deus não é um cara que minta e filho não parece sair. Oh, glória, aleluia! Deus tem compromisso com ele, tem compromisso com ele. Aleluia! Glória a Deus. Fazer uma promessa, mas se eu não viver conforme o que ele quer, a promessa não vai se cumprir. O tempo vai passar, não vai acontecer. E aí sabe o que eu vou dizer? Você vai botar a culpa no vaso, porque você concorda que é mais fácil botar a culpa nos outros que você reconhecer que a culpa é tua? Jesus, aleluia! Você concorda que é mais fácil assim, tá vendo? Aquele vaso estava na carne. Me falou, sabe o que eu estou tendo isso conhecimento de carro? Já fiz isso. Mas também já fiz perdão a Deus. Sabe por quê? É mais fácil criticar o vaso e falar assim, Jesus, eu errado. Porque a gente fala tanto isso na vida, eu vou te responder, e a gente olha e acha que vai acontecer, pensando que Jesus é igual um Burger King, um fast food, que a gente olha e acontece e fica pronto na hora. Não! Irmãos, Jesus não é só uma porta de milagre. Jesus é um ponto seguro, irmãos. Aleluia! Aleluia, Jesus. Na hora que o problema aparece, não tem tempo certo, irmão. Você pode até ligar para um ou outro para orar, mas a única pessoa que tu vai se refrigerar quando falar com ela é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia. Senhor, eu não tenho condições, Senhor, para mim não dá. Glória a Deus! Tu não tem condições, eu tenho. Tu não pode, eu posso. Aleluia. Eu consigo ir, Jesus, vamos lá, que eu estou contigo. Aleluia! Se você for contar, Jesus, isso aqui uma vez, tem 365 vezes na Bíblia, não temos, ou seja, todos os dias que tu se levanta, Jesus, não temos e te ajuda. Não temos, eu contigo. Não temos, vamos lá. Não temos, se esforça, Se esforça, a Bíblia nos diz, a Bíblia nos obriga, a fazer a vontade de Deus. Ele se esforça. Porque Deus sabia que ia ser uma coisa fácil para você, mas é a vontade dele. Até porque a Bíblia diz que Jesus passou pelas mesmas coisas que nós passamos. E se Jesus estava orando na minha casa, falando, Jesus, será que Daniel passou pela mesma coisa que a gente passa, Jesus? Porque o meu Daniel era jovem, tinha contato com Deus, guardava o contato, era uma bênção. Falei, Jesus, será que ele passou pela mesma coisa? Ele foi na Bíblia, e a gente vê que Daniel era igual a mim, igual a você. E é interessante, sabe o quê? Que Daniel escolheu Deus. E a gente fica assim, cada vez que nós vamos dizer, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. E
aqui, será que você está escolhendo Deus vídeo? Porque irmãos, cantar é algo muito fácil. Eu escolhi porque cantar é algo muito fácil. Hoje, Jesus me ensinou a executar tudo que eu canto. Porque se eu canto, eu tenho que viver. Porque assim não tem prega. Prega o que vive, quem canta, canta o que vive. Quem ora, ora o que vive. Então, você precisa procurar ter um compromisso com Deus. Amém. Porque a partir daí, nosso corpo vai subir. Nessa noite, Jesus diz: clama que eu responderei. Glória a Deus, Eu te aleluia. anunciarei as coisas que eu Aleluia a disse. Deus, glória. Ou seja, fala comigo. Passa a falar comigo a partir de hoje, que eu vou te mostrar que as coisas tu não sabes. Jesus, Porque aleluia. até aqui tu tem visto o que o teu olho carnal está vendo. Aleluia. Até aqui tu está vendo com os teus olhos. Mas eu quero te levar além nessa noite. Deus quer te levar além. Deus quer te mostrar aquilo que tu ainda não conseguiu enxergar. Sabe por quê? Porque tu está focado só no problema. Irmãos, a Bíblia diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É o segredo, olhar para Jesus. Aleluia. Sabe por quê? Jesus ele também não vai te decepcionar. Jesus não vai ficar com você enquanto você tiver alguma coisa para oferecer para ele. Jesus não vai ficar com você enquanto você tiver dinheiro, enquanto você tiver condições. Não, ao contrário. Na hora da aflição. É o momento que ele mais vai estar com você. Aleluia. Se estiver tudo dando errado, é a hora que ele vai se apresentar para você, vai ficar pertinho de você. É a hora que ele vai chegar para você e vai dizer: filho, eu estou contigo. Glória a Deus. Eu não te deixo. Glória a Deus. Aleluia a Eu Deus. te faço andar sobre Glória, as glória, águas. glória. Eu te faço caminhar sobre a adversidade, te fortaleço, para tu continuar caminhando, Aleluia. para tu continuar fazendo a minha vontade, eu te ajudo. Aleluia. Não quero te ajudo. E nessa noite, Jesus está perguntando para você: o que tu queres que eu te faça? O que é que tu quer te levar daqui nessa noite? Como é que tu quer sair da tua vida aqui? Porque de repente até aqui você tem levado uma vida de juiz, uma vida sem ter nada para contar. Olha, Deus fez isso na minha vida. Vivendo daquilo que tu tem. Porque viver daquilo que tu tem é muito fácil. Agora você vai dizer: olha, Jesus fez isso na minha vida. Irmãos, que sabor que tem. Você vai dizer: olha, Jesus fez isso na minha vida. Olha, Jesus estava assim, mas agora, olha, Jesus entrou na minha casa. Eu lembro que o Deus estava muito angustiado dentro de casa. E eu comecei a cantar. Não vou cantar para você olhar mais não. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Eu comecei a cantar aqui, eu senti como se Jesus começasse a entrar dentro da minha casa naquele momento. E eu comecei a sentir a paz, o Senhor invadia a minha casa, irmãos. Naquele momento, eu falei: Senhor, muito obrigado. Sabe por quê, irmãos? Porque adianta você ter tudo dentro da tua casa. Irmãos, Deus também paz dentro de casa. Filho de graça não consegue ficar dentro de casa em paz. Porque, infelizmente, não tem a paz. Leva o nome da paz, mas não tem a paz. Jesus, aleluia. Bate no peito e diz: eu sou crente, mas não tenho uma vida de cristão. Jesus. Você é crente, sou crente, porque hoje é moda ser crente. Né? Só que eu vi uma coisa na igreja dizer o seguinte: a moda, ela vem e vai. Jesus, ele veio e permanece até hoje. Aleluia. Então eu quero te perguntar nessa noite: como é que você quer ficar? Você quer ficar vivendo de momento com Jesus, ou você quer ter uma vida permanente com Deus? Porque quando você tem uma vida permanente com Deus, dobra o teu joelho e clama a Deus, Deus te responde. Aleluia. Irmão, não existe nada melhor do que você ter resposta da oração. Aleluia. Só que existe um segredo. Ninguém precisa saber de quem você está orando. Esse é o segredo. Sabe por quê? Você quer ver o segredo de Deus? O segredo de Deus? Tsunami. Aquela mulher, eu tinha deixado de falar das mulheres, né? Então vamos citar aqui duas mulheres que falam muito no coração. Tsunami. Irmãos, ela era uma mulher de condições. Ela podia pegar e mandar o servo dela: olha, dispensa todos os meus servos, quero que todos vão à procura de Jesus. Quem contar ele primeiro deu o meu recado. Mas não. Ela se levantou. Imagina que ela se levantou, se arrumou, ficou bonita, porque não tinha condições e foi. Encontrou a pessoa que perguntou: mas você está tudo bem? Está tudo bem. Está tudo bem. Sabe por quê? Porque ela tinha segredo com Deus. Eu vou fazer uma pergunta. E você não vai responder para mim, você vai responder para você e para Deus essa noite. O diabo ele conseguiu roubar o teu segredo.
irmão, quando você não tem um segredo com Deus, o diabo encontra espaço de sobra para minar a tua fé, para minar a tua mente, para minar os teus pensamentos. Eu sei que não é fácil você clamar e ficar esperando. Mas eu estou falando para você, foi a atitude do cego de Jericó que fez o milagre chegar nele. Aleluia. Foi a atitude do sunamita que fez o milagre chegar até ela. Glória a Deus. Irmãos, quem anda dizendo que o segredo com Deus? Esther. Irmãos, quantos conhecem a história de Esther? Todos sabem o que aconteceu com ela. Ela foi cativa, foi para dentro do palácio, virou, né? No final da história ela foi rainha, né? Quase morreu, mas ela tinha um segredo com Deus. E foi o segredo que ela tinha com Deus que fez ela alcançar o milagre dela. E o principal de tudo isso, sabe quem foi envelhecido? O nome do Senhor. Sabe por quê? Quem preparou a forma para ela? Quem preparou a forma para ela do que eu? Morreu, foi a mãe. Mas antes disso, o que Deus fez? Botou na mão que R$10, passeou por ele pela cidade. Aleluia! Irmãos, Deus ele tem desejo de te exaltar? Tem. Aleluia! Deus tem desejo de te dar vitória? Tem. Mas Deus tem principalmente o maior desejo de te levar para Ele. Porque sabe o que acontece? Se Jesus me dá tudo que eu preciso, que eu quero, e te dá tudo que você quer, você vai ficar aqui, irmãos. Você não vai ficar no mesmo Senhor. Aí você pergunta, irmão, Bruno, mas não, Jesus barulho comigo, ele me dá só um pouquinho, não. Ele te dá a partir do momento que ele vê que você está entregue. A partir do momento que você não tem reserva. A partir do momento que ele sabe que aquilo não vai fazer você perder o foco. Porque o foco é Jesus. Então nessa noite, de repente vem a mensagem que você queria ouvir. De repente você queria ouvir uma mensagem que Deus vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória. Mas o principal de tudo é que Deus quer ouvir você clamar. Deus quer ouvir você clamar, sabe para quê? Para te fazer andar em lugares altos. Porque a sociedade precisa ver você andando em lugares altos. Sabe por quê? As pessoas têm que olhar para você e falar assim, como é que pode? Como é que pode, gente? Uma mulher mais aluguel. Como é que pode? Cadê a irmã? Gente, não vejo a irmã sair para fazer uma casa do poder, tem carro, tem isso. Sabe por quê? Com certeza Jesus você tem tudo. Jesus, irmãos, se você tem compromisso com Deus, Deus se encarrega de agir tudo para você. Se alguém se... Irmãos, eu vou dizer para você com toda a certeza do mundo. Se Deus precisar matar para estar vitória, ele mata, porque ele é Deus. Sabe por que eu falo isso? Porque tem muitas pessoas que pensam que Jesus não mata Deus me diz, Jesus mata. Jesus ainda mata. E eu estou falando isso para você, que de repente está brincando na presença de Deus. Para você de repente estar brincando no nome de Jesus. Não brinque com Jesus. Não brinque com Deus. Se você brincar com Deus, o teu amor não vai ter valia nenhuma. Aleluia! A tua atenção não vai passar daqui. Em nome de Jesus. Se você não tem, assuma um compromisso com Deus essa noite. E para você que já tem um compromisso com Deus, se firma. Fala assim, Senhor, está abrindo o mundo, mas eu ainda te adoro muito. Senhor, eu acho que eu não consigo mais, o Senhor vai me levar além. Senhor, até que eu cheguei, mas Senhor me leva além, porque eu não estou conseguindo mais. Seja humilde, conta com Deus apenas. Fala assim, Senhor, me leva, me ajuda. Sabe por quê, irmãos? A partir do momento que você convida Deus para te levar, ninguém vai te meter. Ninguém vai te pedir. Aleluia! Ninguém vai conseguir te tirar do propósito. Vai vir luta, vai vir afronta, vai vir problema, vai vir tudo. Mas o Senhor, Ele vai ser o teu guarda-fiel nisso tudo. Ele vai se apresentar para você, para responder por você. Eu aprendi que você não tem que abrir a boca para nada, você não tem que bater boca. Você tem que abrir a boca para fazer uma coisa apenas: clamar, e clamar, e clamar, e clamar, e clamar, e clamar ao Senhor. Clama ao Senhor nessa noite, que Ele vai te responder, e com o tempo do teu clamor, Ele vai te anunciar coisas grandiosas. Aleluia! Coisas grandiosas Ele vai te anunciar. E eu quero finalizar louvando você com louvor. Aleluia, Jesus. Glória!